que eu acho que... eu não tenho que ser autorizada, será, para poder compartilhar? Não. Apertou para confirmar? É porque não está nem aparecendo a opção de confirmar. Tem ali apresentar agora? Você conseguiu achar o apresentar agora? Na Sim. barra? Então, aí ele vai te mostrar várias telas, não vai? Sim. Então, aí você escolhe a tela que você quer apresentar. Ah, sim. Entendi. Desculpa. Aí clica nela. Não habilita. Isso, clica naquela e... Agora foi. Agora foi. Aqui. Então... Aqui tá certinho? Tá todo mundo vendo? Sim. Aqui. Então, a apresentação do artigo e a Brenda que me ajudou a fazer a apresentação. Essa foi a capa, né, da onde ele foi publicado. Ele foi publicado em 2012 e o título seria Os efeitos do envelhecimento na oxigenação cerebral durante a performance de uma tarefa de memória de trabalho. Um estudo usando o FNIRS. Então, durante a apresentação, eu vou tentar destacar para vocês a introdução, os métodos, resultados e discussão. Aí, na parte da introdução, só lembrando um pouquinho, a memória de trabalho é um tipo de memória de curto prazo, e o FNIRS, ele detecta os padrões de ativação através de mudanças de concentração na hemoglobina oxigenada e desoxigenada. Então, um aumento da hemoglobina oxigenada ou uma diminuição da desoxigenada indica a ativação da área que está sendo observada. E os resultados a gente vai tentar destacar os aspectos relacionados à ativação devido ao envelhecimento. Então, no artigo, na introdução, ele nos diz, né, que a memória de trabalho é uma das funções cognitivas que tem declínio devido ao envelhecimento, tanto na capacidade quanto nas redes de processamento. E que em estudos anteriores mostraram que a ativação da área pré-frontal, que está relacionada a essa capacidade cognitiva, é diferente em adultos mais velhos do que nos adultos mais novos. E nos adultos mais velhos, apresenta uma ativação bilateral, enquanto nos adultos mais novos não é observado isso. E aí não se sabe exatamente, né, o que causa essa diferença, assimetria, mas existem algumas hipóteses. Na hipótese de desdiferenciação, eles acreditam que tem uma perda dessas representações corticais. Então, devido ao declínio relacionado ao envelhecimento, áreas que tinham funções cognitivas semelhantes são ativadas durante a realização da tarefa, né? Na teoria da compensação, eles acreditam que esse recrutamento adicional é feito para tentar atingir o mesmo nível de performance que a pessoa tinha antes de ter esse declínio relacionado à idade. E a terceira hipótese, que é essa crunch, diz que independente da idade, devido à carga cognitiva da tarefa, tem essas ativações adicionais. Só que aí as pessoas mais velhas, devido ao declínio cognitivo, apresentam a ativação adicional
já em cargas cognitivas menores do que quando comparado aos adultos mais novos, que apresentariam essa ativação adicional quando tá realizando uma tarefa com carga maior. E aí ele escolheu o FNIRS como método de analisar esses padrões de ativação, que ele tem uma boa resolução temporal, e já foram feitos outros estudos com o FNIRS, só que com outras tarefas, que relataram, né, esse padrão de ativação diferente. E para esse estudo ele escolheu a NBAC Task, porque em outros artigos foi falado que na memória de trabalho, às vezes as redes de processamento são mais afetadas pelo envelhecimento do que a capacidade da memória de trabalho. Então, essa tarefa, ela não tem só uma manutenção passiva da informação, mas também um processamento. Por isso que ela foi escolhida. Aí, os objetivos, né, foi investigar as mudanças da atividade da área pré-frontal devido à carga da tarefa de memória de trabalho, tanto nos adultos mais novos quanto nos adultos mais velhos. E a hipótese era que os adultos mais velhos, quando comparado com os mais novos, teriam um recrutamento maior durante a performance dessa tarefa. Aí os métodos. Os participantes, né, voluntários, eram todos... esqueci como fica Dutch em português, de onde que é. Alemanha. Isso. E eram 17 mais novos e 17 mais velhos. Os mais velhos declararam que não tinham problemas de memória e foram submetidos a esse Mini Mental State Examination para ver se eles tinham algum problema cognitivo, né? E pelos resultados, né, nós vimos que não, geralmente 26 é considerado uma nota que já daria algum alarme, assim. E eles eram todos destros, porque essa tarefa precisava da mão direita, e não tomavam remédios para doenças psiquiátricas, e antes da participação, eles foram orientados a não tomar cafeína ou álcool ou consumir nicotina. E por usar pessoas, né, no experimento, foi submetido ao Comitê de Ética Médico e foi aprovado. E como estava sendo medida questões relacionadas à hemoglobina, foi também monitorado a pressão arterial para ter certeza do que estava sendo visto era devido à diferença de ativação pela tarefa e não por outras questões metabólicas, né? Aí, essa é a tarefa. Ela foi dividida em 3 condições. A 0 Beck era controle, a 1 Beck era de baixa carga e a 2 Beck de alta carga. Então, cada uma dessas condições tinham 60 apresentações de estímulo e 17 apresentações eram alvo. Antes das condições, eles treinaram por 1 minuto e receberam o feedback. Aí, e todas elas, entre um estímulo e outro, era apresentado essa cruz preta. Aí, na tarefa de controle, toda vez que a letra X aparecia, eles tinham que clicar numa tecla que estava embaixo
dedo indicador direito, e se era outra letra que estava aparecendo, né, não era um alvo, eles tinham que apertar uma tecla com o dedo médio direito. Aí na condição de baixa carga, quando a letra aparecia 2 vezes de forma consecutiva, a segunda aparição era o alvo. Então, aqui ele está mostrando, né? Apareceu a letra L, na segunda vez que a letra L apareceu, ela era um alvo. Então, tinha que ser identificado. E na condição de alta carga, a letra tinha que ser espaçada, o alvo tinha que ser a segunda aparição espaçada de uma letra. Então, como está mostrando aqui, apareceu a letra D, aí apareceu a letra L, a segunda aparição da letra D era o alvo. E aqui é o aparelho, né, de FNIRS, que tem os obtodos de detecção e de emissão, porque ele funciona através de ondas, né? E pela área que ele foi colocado, estava sendo observado o giro superior e médio do córtex frontal. Então, os dados foram analisados, né, por esse software, e como ele estava interessado no padrão de ativação, ele fez uma média com os parâmetros que foram obtidos pelo FNIRS, que seria, então, né, a concentração de hemoglobina oxigenada, desoxigenada e total. Aí, através de uma fórmula, ele calculou esse índice de lateralização, que se ele tivesse próximo de menos 100, então o hemisfério direito estava mostrando uma dominância total. Mas se ele tivesse próximo de mais 100, o hemisfério esquerdo estava demonstrando uma dominância total. Aí a análise estatística, né, foi feita com esse outro software, e para performance na tarefa, ele calculou esse índice chamado acurácia, que seria, se ele estivesse perto do 1, o participante tinha uma total diferenciação entre estímulos-alvo e não-alvo. Se ele estivesse perto de 0,5, então seria mais ou menos como se o participante tivesse chutado as respostas dele. E aqui foram os modelos de análise, né? E a ANOVA não pôde ser empregada nesses dois, porque não tinha as características necessárias nos dados. Então, as variáveis analisadas no FNIRS seriam a localização, que podia ser, né, do lado esquerdo ou do lado direito, a carga, que seria controle, baixa ou alta. O experimento foi dividido em 6 segmentos de 30 segundos, e o grupo, que podia ser os mais novos ou os mais velhos, que eu escrevi errado, desculpa. E as medidas captadas, né, novamente, foi a concentração de hemoglobina total, oxigenada, desoxigenada e total. E aí, lembrando novamente que o aumento da oxigenada e a diminuição da desoxigenada indica a ativação da área observada. E com relação ao objetivo do estudo, ele concentrou mais, né, nos efeitos da carga e da idade. Então, nos resultados com relação à tarefa, né, ele observou que a acurácia diminuiu nos adultos mais velhos com o aumento da carga da tarefa, mas não foi observado o mesmo nos adultos mais jovens. Mas essa acurácia teve uma redução bem pequena nos adultos mais velhos.
E no tempo de reação, tanto para os adultos mais novos quanto para os mais velhos, e tanto para os alvos quanto os não alvos, durante o aumento da carga, houve um aumento do tempo de reação. Aí ele mostrou para a gente que os sinais, né, do modo como eles foram captados e que as três primeiras aparições não foram consideradas. A partir da quarta aparição, que ficou sendo, né, definido o zero. Então, aí ele dividiu, né, o tempo em 6 segmentos de 30 segundos e calculou as médias para cada um dos parâmetros observados, né, pelo FNIRS. Aí ele fez várias análises, né, envolvendo todas aquelas variáveis possíveis, e o que ele observou foi que, junto com aquele índice de lateralização, os adultos mais novos tinham uma pequena dominância do lado direito durante a tarefa controle, que é essa zero back, e durante a tarefa de baixa carga, que é essa 1 back. Mas na de 2 back, eles já não mostravam essa pequena dominância do lado direito, e também os adultos mais velhos não mostraram nenhuma dominância desde a tarefa de controle, eles mostraram uma atividade bilateral. Aí ele destacou para a gente com relação à carga da tarefa, que, de forma geral, os adultos mais novos apresentaram, né, um aumento da atividade do lado esquerdo com aumento da carga cognitiva. Então, aqui, observando nos gráficos, a gente pode ver, né, o aumento da hemoglobina oxigenada e da hemoglobina total e a diminuição da hemoglobina desoxigenada, quando comparado à tarefa de 2 back com a de 1 back e com a de 0 back. E aí, quando foi comparado a de 1 back com a de 0 back, eles observaram apenas uma diminuição na hemoglobina desoxigenada. E esse, né, eu falei primeiro do lado esquerdo. Para o lado direito, a única mudança significativa que eles observaram era quando comparado a tarefa de 2 back com a de 0 back, que houve um aumento da hemoglobina oxigenada e da hemoglobina total. Quando comparado, né, a 2 back teve aumento, quando comparado com a 0 back. E para os adultos mais velhos, então, eles observaram que, de maneira geral, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, teve um aumento da atividade. Então, comparando aqui, a de 2 back, um aumento da hemoglobina total e oxigenada e uma diminuição da hemoglobina desoxigenada, comparado tanto com a 1 back quanto a 0 back. E aí, comparando a 0 back com a 1 back, eles não acharam uma diferença muito significativa. Aí, com relação às diferenças entre os grupos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito foi observado mais ou menos a mesma coisa. Então, eu trouxe aqui do lado esquerdo, que na tarefa de 1 back, inicialmente, os adultos mais novos apresentaram uma redução da hemoglobina oxigenada e da hemoglobina oxigenada e total, e aí depois eles apresentaram um aumento desses dois parâmetros. Já os adultos mais velhos demonstraram desde o começo até o final só a diminuição
desses dois parâmetros. Então, teve essa diferença de ativação, e aí na tarefa de 2-back, tanto os adultos mais novos quanto os mais velhos apresentaram um aumento da hemoglobina oxigenada e total e uma diminuição da desoxigenada, mas diferiu, né, em relação a esse aumento em relação ao tempo. Então, ele trouxe para a gente, né, essa questão, mostrando que para os adultos mais novos, houve um aumento linear, enquanto para os adultos mais velhos, houve um aumento que seguiu mais ou menos uma forma quadrática. E depois do terceiro segmento de tempo, parece que atingiu, né, um máximo e se manteve. Então, nas discussões, ele trouxe... Letícia, posso fazer uma pergunta? Sim. Então, esse padrão ele foi encontrado só no 2-back. Não, no 1-back é totalmente diferente, né? No 1-back foi também observado, mas com um pouco menor esse efeito. A forma quadrática foi um pouco menor na 1-back e mais acentuada na 2-back. Ok. Aí, a discussão que ele trouxe é que o FNIRS demonstrou que, tanto para os adultos mais velhos quanto para os mais novos, a ativação pré-frontal aumentou com o aumento da carga da tarefa. E aí, isso está de acordo com a literatura que já existia para os adultos mais jovens, porque já tinha sido relatado uma correlação positiva entre carga e ativação para os adultos mais jovens. Mas para os adultos mais velhos, a literatura tinha falado que eles atingiam um índice de ativação, o maior índice de ativação, já nas tarefas de baixa carga cognitiva, o que nesse estudo não foi mostrado, porque os dois grupos tiveram a ativação máxima durante a tarefa de 2-back, né, que é a de maior carga cognitiva. Teve também essa questão da acurácia, que teve uma pequena variação nos adultos mais velhos, que diminuiu com o aumento da carga, mas os autores desse artigo consideraram que foi uma diminuição não muito significativa e que provavelmente não indicaria que a carga da memória, a capacidade da memória de trabalho tinha chegado no limite. O que eles acreditaram com relação ao tempo de resposta a alvos e não alvos, que diminuiu com o aumento da carga, que indicaria, então, que a capacidade de processamento que teria chegado, né, num limite. Então, a acurácia que estaria relacionado à capacidade da memória de trabalho não foi esgotada, o que chegou no limite seria esse processamento. Então, estaria de acordo com a literatura que tinha já falado que esse processamento que é mais afetado pelo processo de envelhecimento. E pelos padrões de ativação que diferenciou entre os grupos, eles acreditam que a hipótese que explicaria melhor seria a crunch, porque nos adultos mais velhos, a ativação bilateral ocorreu desde a tarefa de controle, enquanto para os adultos mais novos, teve essa pequena dominância do hemisfério direito em cargas cognitivas menores, mas quando chegou na carga cognitiva maior, que seria a tarefa de 2-back,
também teve essa ativação bilateral. Então, estaria de acordo com a ideia de que a carga cognitiva que necessita de um ativamento adicional. Mas aí os adultos mais velhos, devido ao declínio, precisa desse recrutamento de forma em cargas menores do que os adultos mais jovens. E aí, relacionando, né, com o tempo de ativação, seria que esse aumento linear dos adultos mais novos, comparando com aquele aumento quadrático dos adultos mais velhos. O aumento quadrático estaria relacionado ao limite de recursos neurais que os adultos mais velhos teriam como forma de recrutamento adicional. Então, quando chegou no limite dos recursos neurais disponíveis, ele atingiu, né, aqui mostrando novamente, esse máximo e o platô, enquanto os adultos mais novos, devido a não possuir esse declínio devido à idade, né, já apresentariam a forma linear. E aí as limitações do estudo seriam que eles só observaram a área pré-frontal. Então, eles não sabem afirmar se, analisando outras áreas, eles também iam observar uma ativação maior ou uma ativação menor que causaria, né, uma melhora na performance da tarefa, ou como estariam outras áreas durante essa tarefa. E aí, a conclusão seria que os adultos mais novos são melhores em manter a ativação do córtex pré-frontal durante o tempo, enquanto os adultos mais velhos demonstrariam esse recrutamento dos dois hemisférios. E quando são feitas imagens de quando são feitas a análise de imagens da área neural, né, como fMRI, é preciso levar em conta essas ativações relativas ao tempo, porque os processos hemodinâmicos mudam com relação à idade. E é isso a apresentação. Muito bom. Vamos para as perguntas. Posso começar? Muito bom, parabéns. Eu só queria pôr um adendo só lá no comecinho só, mas não é nada de questão teórica só. O Dutch lá que falaram alemão e não é alemão, é holandês, tá? Só para a gente não deixar passar. Opa. É que os holandeses não gostam de ser confundidos com alemães. Eu imaginei como, sei lá, nós e os argentinos acho que daria problema e eles também daria, né? Então é melhor a gente entender. Prudente, muito prudente. Muito bem colocado. Parabéns, Letícia. Letícia, eu tenho uma dúvida aqui de quem é nova no assunto. O que seriam esses recursos neurais? Então, é porque a memória de trabalho, ela tem várias funções. Seria o executivo, que estaria relacionado a esses processamentos, né? Ela também tem uma parte visual e uma parte relacionada mais à questão auditiva. E durante uma performance de uma tarefa, a memória de trabalho, ela mantém uma informação, mas ela também realiza processamentos com relação a essa informação. Então,
O recurso neural seria essa capacidade, né, tanto de manter quanto de processar a informação que está sendo utilizada com relação a todas essas componentes da memória de trabalho. E acho que só para complementar, quando você fala da aging, né, você tem também toda uma lentificação da diferentes funções de processamento. Então, talvez, não sei exatamente se é isso que eles né, poderiam usar nesse artigo, mas os recursos neurais, podemos pensar eles até na questão temporal, sabe? Como você emprega e com qual velocidade você consegue chegar no resultado. Porque o que acontece às vezes, você pode ter alguns testes onde você chegaria no resultado se você tivesse mais tempo, né? Então, não só quanto você ou acerto, mas também a questão temporal, ela é muito relevante quando você tem diferentes faixas etárias. É que ele analisou, né, os tempos de reação e realmente, né, assim, teve com o aumento da carga, um aumento do tempo de reação, e quando comparado os adultos mais novos com os mais velhos, o tempo foi maior, né? Então, isso também. Isso é outra pergunta interessante, porque ele tem uma diferença no desempenho, né? Ele tem diferença no tempo, ele não tem diferença no acerto, mas ele tem diferença no tempo. E como ele tem blocos fixos para definir, será que ele leva isso em consideração, esses diferentes tempos na análise de definiers? Como você fala, quando ele fez essas médias, se ele levou em conta a diferença entre os tempos dos adultos mais velhos e mais novos? Sim, se de alguma maneira ele envolveu a parte comportamental na análise de definiers. Ele comenta aqui, né, nos padrões com relação à carga, que, por exemplo, desculpa, aqui, ó, eles comparou as ativações com relação à carga e ao grupo, mas essa diferença entre tempos de ação, eu não lembro dele ter falado. Só corrigindo aqui, eu olhei melhor na tabela e ele tem diferença no acerto também. Ele tem diferença na acurácia do 2-back, N2-back. Mas ele comenta, né, os atores comentaram que foi pouco significativa, assim, a diferença da acurácia. Isso é curioso porque ele tem P menor que 0,001. O que será que eles queriam dizer com foi pouco significativo? Ele falou que seria considerado que não foi uma questão da capacidade da memória de trabalho e que estaria mais relacionado o tempo, que seria o processamento que teria sido prejudicado. Na discussão ele comenta desse modo. Então, vendo na tabela agora, eu não sei se estou vendo certo, por exemplo, o 2-back ali, os idosos, bateu 0,05, né? Isso. Na trave, assim, né? A gente pode dizer na trave. Na 2-back ele foi 0,05. E um outro ponto que eu só ia colocar é que o dado que eles acharam, que, por exemplo, os idosos, eles utilizam 2 hemisférios, enquanto normalmente os jovens usam um, isso é bem documentado mesmo, até em outras tarefas de funções executivas, né? Por exemplo, o NBAC está com memória operacional, mas também pode ser atualização, né, de função executiva, então existe esse embaraço na literatura. E eu tenho um estudo, por exemplo, de 2005, né, chama Colcombi, o nome do pesquisador,
E ele fez com tarefa de inibição, comparando jovens, adultos e idosos. E eles encontram agora com neuroimagem o mesmo tipo de ativação. Então, com jovens, por exemplo, ativou o centro ali, a parte do símbolo, né, anterior, e ativou, por exemplo, o lado direito dele, né, frontal direito. O idoso, ele tem os mesmos lugares, símbolo anterior e frontal direito, dorsal direito, como também aparece no idoso, que não apareceu no jovem, o dorsal esquerdo. Então parece, não sei se aí outras habilidades que não demandem tanto, mas parece que essas habilidades mais executivas, ou que demandam bastante, né, a carga cognitiva e outros processos, parece, aí no artigo de 2005 que eu estou falando, eles usam isso como uma lei da compensação. Como se o cérebro do idoso tentasse compensar, então usasse o outro hemisfério. Mas também já vi críticas sobre essa ideia de compensação, né? Vi mais uma questão de a conexão mesmo do envelhecimento, por exemplo, espalhando mais aquela habilidade por uma região maior do que focado em pequenas redes, sabe? Mas é interessante saber que parece que tarefas executivas do cérebro do idoso, ou pela dificuldade ou pelo envelhecimento, ele ativa outras regiões, né, para fazer a mesma tarefa que o jovem. Isso é interessante. Desculpa, Letícia, pode falar. É porque ele colocou, né, na referência, tá até aberto, que eu estava lendo um pouquinho, que é esse estudo aqui, que foi feito essa análise, né, da diferença da assimetria com relação a vários tipos de memória. Então, teria da parte da memória episódica, vários tipos, e mostrando essas diferenças que foi que você comentou, da questão de ser mais bilateral ou não. Também interessante esse artigo, está lá nas referências. Por favor, se você puder compartilhar esse do Cabeça, porque nós temos dados das crianças do Odilo, e é tarefa do dígitos, né? E parece que também tem média diferente para hemisfério esquerdo e direito, tá? E eu queria saber mais se tem mais artigos, isso é em crianças, né? Se tem mais artigos falando sobre lateralização nas tarefas de memória de trabalho, principalmente esse tipo de tarefas que envolvem só alça fonológica, ou, de repente, algum tipo mais de outros componentes de funções executivas, quando você tem dígitos ordem inversa, tá? Então, é bem legal esse tema que você está abordando, e fiquei curiosa com o índice que ele calculou, né, índice de lateralidade, porque me parece que é um índice, me parece que é bem na linha do, não sei como se chama o teste que avalia a lateralidade, Edinburgh, não é Edinburgh Test? Bruce, a gente aplicou, você lembra o nome dele? De lateralidade? É o questionário de... Não, mas... Sim, é simplesmente a continha você pergunta mesma, qual... é uma continha igualzinha aquela lá, assim. Isso, é igual, né? Você lembra o nome? Daqui a pouco volta, mas é um teste super usado, é de lateralidade, para ver qual mão. Quer que Edinburgh, né? aqui no artigo ele tem a fórmula que aqui coloca para... Pode colocar. Ele é a soma por lateralização, né? Aí você faz a atribuição de pontos por cada atividade. Isso, você atribui pontos para cada, por exemplo, escrever com mão Edinburgh, né? É teste de Edinburgh. Só tenho uma dúvida, se ele tirar uma média, se ele aplicar essa fórmula na média... Ele faz, essa é a conta para calcular o índice de lateralização. Então ele pega os parâmetros, né, e calcula esse delta, que seria uma diferença, né, de concentrações com relação... Mas, por exemplo, aqui ele tira, ele tem uma soma ou uma média do sinal no hemisfério esquerdo, e ele tira disso a ativação do hemisfério direito. Ou ele aplica isso para cada ponto temporal, né? Então, você tem
time series do sinal. Então, para cada amostragem que você fez, você tem um valor do sinal naquele momento, e você poderia subtrair isso do hemisfério direito. Ou será que é soma ou uma média desse sinal? Eu acredito que seja uma média, que ele foi calculado para os segmentos de tempo, né? Então, como ele fez aquela divisão entre 6 segmentos de tempo de 30 segundos, eu acho que ele pegou a média de cada um desses segmentos de tempo para fazer o cálculo. Tá. Legal. Joia. E eu estava distraído quando vocês estavam falando do valor pé, mas você pode colocar a tabela, Letícia? Porque acho que esse valor pé não é 005, é 0001. Acho que eu vou colocar aqui, vai estar melhor para... É só um detalhe, mas esse valor do lado, eu acho que é desvio padrão. Então, isso é verdade. Esse aqui é o desvio padrão. O P ele colocou aqui embaixo, né? Na verdade. ele colocou, mas essa é a referência que ele usou, eu acho, não necessariamente o que estava ali. Na verdade, o significativo ou não é o asterisco, né? Na estatística F ali, o asterisco Isso que é o mesmo. significativo ou não. Acho que o que ele quis dizer... E aí, olhando por ele... Desculpa, pode continuar, depois eu falo. Não, eu ia falar que aí, ó, onde o mouse dela está, tem 2 asteriscos, isso conta .001, né? Então é isso que a professora estava falando, né, a Caterina, que deu bastante diferença, então. É que eu só não sei aqui... não, mas essa estatística F é a diferença entre os grupos, isso mesmo. Então, ó, você vê que na acurácia não deu no 0, não deu no 0, e parece que deu somente no 2, porque aí demanda muito mais, né? E aí ali deu diferença de acurácia entre jovens adultos e idosos. Eu acho que o que ele quis dizer, quando era pouca diferença, era não tem diferença, é que eles ainda acertam 94% do teste. Então, não é como se eles não conseguissem fazer o teste. Mas, existe a diferença, mas eles ainda acertam mais de 90% da tarefa. Acho que é mais nesse sentido. Vocês querem que coloque... É uma tarefa que quase, né? Porque eu penso assim, ó, se esse número aí é a porcentagem de acertos de 0 a 100, é uma tarefa que, por exemplo, os jovens adultos quase deram efeito teto, né? Então não sei se é uma tarefa boa, entendeu? Porque tarefa que dá efeito teto geralmente não é uma tarefa boa, assim. Não é que não seja boa. Talvez se eles fossem para o 3-back, que é bem mais difícil, né? Aí você ia ver uma variação maior, eu acho, até nos jovens adultos. Acho que o que a gente precisa prestar atenção, e isso é uma coisa bem legal, considerando esse desempenho, considerando os tempos diferentes, a gente ainda tem um sinal maior em adultos, em jovens adultos, né? Porque pela lógica a gente esperaria, quanto mais difícil, maior sinal naquela região, né? Ou maior ativação eu posso observar numa determinada região. E vários estudos mostram que isso não se aplica, isso não é verdade. Então, aqui eles tentaram explicar isso por alguns modelos, né, até relacionado à oxigenação, por que de repente a gente não vê esse padrão? Mas será que é só em adultos, ou a gente poderia também pensar isso em crianças, por exemplo, com os dados do Odilo? Isso que me intriga, assim, pensar. E em relação à lateralização, eles mostram aqui os gráficos de jovens adultos, mas eles não mostram os gráficos dos idosos. Tem algum motivo para isso? A lateralização? Isso. Aqui na página 8, esses gráficos onde eles mostram canal esquerdo, canal direito. É porque os adultos mais velhos que mostraram a lateralização só nas tarefas de 0 e 1, né? E aí, na tarefa de 2, ele não mostrou, e aí, os adultos mais velhos, ele também não mostrou em nenhuma tarefa. Todas foram já ativação bilateral. Ok. Professora, sabe o que eu reparei? Aquilo que eu
que pelo menos o pessoal da Unifesp fala, e eu penso também desse jeito, que é assim, ó, usar tarefa de tempo de reação, quando você quer comparar idades, não é uma medida justa, real, né? Porque eu estou vendo aqui, ó, por exemplo, o tempo de reação no zero back, que é a medida controle. Então, digamos, você não está gastando nada cognitivamente ao extremo. Se você vê o zero back, ele já tem uma diferença grande. Pega os milissegundos do jovem adulto para o idoso. Sim. Então, eles já largam muito diferentes, lógico, né? Mas isso aí, a literatura já dizia faz tempo, sabe? Então, a ideia eu penso, né? De trabalhar tempo de reação para comparar momentos do desenvolvimento humano, né? Eu sempre penso que tempo de reação não é uma boa medida para essa comparação. Uhum. Então, mas nesse caso, eles comparam o tempo de resposta intragrupo, né? Eles estão dentro do grupo e estão comparando o tempo de resposta ao longo da dificuldade, com a carga, né? Não, isso, então você vê, ó, vai aumentando a carga, vai ficando mais lento, os dois grupos, beleza, é esperado que isso aconteça para mostrar que eles estão trabalhando mais mentalmente. Mas aí eu fico pensando que se você for comparar tempo de reação entre grupos aqui, aí é between agora, né? Um grupo versus o outro, eu sempre acho que tempo de reação para ver diferenças entre momentos de desenvolvimentos diferentes nunca é uma boa medida, sabe? Porque já mostra que velocidade de processamento em idades diferentes já é diferente. Então, no fundo, aqui, você fica um resultado que, na minha visão, é poluído. Então, eu não sei se é só porque eles estão lentos para responder ou porque eles estão com dificuldade para responder, sabe? É que eu acho que eu concordo contigo, Vander, mas eu acho que aqui, vamos pensar que o foco principal provavelmente está no FNIRS e no sinal neural. E aí, se você tem, o seu tempo de reação e acerto, ele pode ser para você como um critério secundário de algo. Vamos pensar do que exatamente. Então, essa questão de evolução do sinal no tempo, acho que é muito interessante, e você poderia pensar, por exemplo, aqui na página, talvez a Letícia consiga colocar, onde tem os gráficos, onde mostra... não estou vendo página, mas são os gráficos onde ele mostra a evolução do sinal nos jovens e nos idosos, em todas as condições, no 0 back, 1 back e 2 back. Ele comparando o do adulto jovem com o adulto mais velho? Isso. Uhum. Colocou tem ele? Esse aqui, né? No 2 back, que Pode seria ser. Pode ser esse. Uhum. Então, você tem embaixo, no eixo X, você tem mesmo a escala temporal, tá? E aí, você observar o nível de sinal. Aqui já está agrupado pelos aqueles bins de 30 segundos, mas tem no artigo, ele tem o sinal cru, bruto também. Mas o que é interessante, você tem... O jovem, ele responde mais rápido, e o idoso, ele demora mais tempo. Tá? Aqui não sei exatamente, por exemplo, aqueles 600, o que era lá, milissegundos para resposta, não sei se corresponde aqui a esse eixo temporal, mas você tem uma resposta lenta, mais lenta no idoso, e mesmo assim, a ativação, ela não tem um acréscimo contínuo, né? Parece que ele tem um pico de ativação, ele ainda não respondeu, e a ativação já começa a decair. Enquanto no jovem, provavelmente ele já respondeu, e você ainda continua com um acréscimo de ativação. Tá? Então, acho que interpretar essas duas medidas aí, within a group, né, entre o grupo, é muito mais interessante do que só comparar e só afirmar, por exemplo, que jovem tem uma reação mais rápida do que adulto. Tá? Acho que, sabe, talvez nesse sentido é válido relatar essas medidas, porque elas não servem apenas para comparação entre os grupos, mas elas precisariam ser, de alguma maneira, né, incorporada nessa análise do FNIRS, ou pelo menos na interpretação. E a pergunta que fica, né, então você não precisa ter uma ativação para conseguir responder, né, ou precisa, aqui não dá para ver outras condições,
Ou precisa, por exemplo, alguma ativação mínima, né, para você conseguir desempenhar uma tarefa, ou seja, o nível de ativação não se correlaciona diretamente com acerto e erro? Ele disse que uma das limitações do estudo, e que poderia ser, né, analisado depois, seria essa questão de relacionar os acertos com as respostas do FNIRS. Então, ele não analisou, né, isso. Uhum. Sim. A gente tem que sempre pensar do ponto de vista biológico também, né? Então, essa demanda de oxigênio, ela vai mudar conforme a idade também, claro, né? Então, o fator de coagulação muda com a idade, várias coisas, a questão de veias, calibres de veias, várias coisas vão alterando, né? Porque dependendo do estilo de vida também, então isso tudo muda. E essa oferta de oxigênio, por assim dizer, vamos chamar assim, que no mais jovem é um pouco maior, também tem a ver que o cérebro não sabe que a gente está fazendo uma tarefa X para ser analisada no FNIRS, né? Ele simplesmente está atendendo a um estímulo que a gente pediu. Então, a resposta biológica vai ser mais ou menos essa. Então, ele manda oxigênio que tem o suficiente ali, que já agora tem excesso, ou por assim dizer, vai quando você é mais novo, porque ele não sabe se você vai precisar fazer mais alguma coisa após. Aí fica essa sobra porque você tem essa demanda suficiente, mas o idoso já não tem mais isso para ficar dando a torto barranco, né? Então, por isso que eu acho que ele é mais comedido, assim, o cérebro se torna mais eficiente também com o tempo, e por isso que ele tem sentido compensatório dos dois hemisférios. Eu acho, né? Claro, só vendo as coisas de fora. É interessante, mais econômico, né? O carro já anda de jeito mais econômico. O cérebro vai ser sempre de acordo com a demanda, ele não vai gastar aquilo que ele não tem, porque seria totalmente, né, sem sentido, né? Ele vai gastar aquilo que ele dá para gastar, porque ele tem muita coisa para se preocupar, ainda mais quando você é mais velho, né? Então, tem que conservar mais os órgãos que já estão numa deteriorização, que necessitam de oxigenação maior também para manter o funcionamento e tudo mais, né? Então, engraçado isso que você falou, Camila, eu fiquei pensando, né? Sim, mas ao mesmo tempo, quando você acha um local novo, então vamos supor, um hemisfério novo ativou no idoso e não ativou no jovem. Então, ao mesmo tempo que ele está assim, ele já viveu mais, está compensando suas energias, mais focado. Mas quando você amplia essa ativação, aí eu não sei se ele está compensando que um hemisfério já não dá conta sozinho, sabe? É que tem que pensar que o cérebro do idoso também já se torna menor, né? Então, ele tem uma quantidade tipo, digamos assim, ao redor da sua vida inteira você acumulou conhecimentos e coisas, desenvolvimentos, e no mesmo espaço físico que ele é maior quando você é mais novo, ele tem que fazer a mesma coisa quando é menor. Então, você começa a ter uma questão compensatória de outros fatores, por isso talvez utilize outro hemisfério, justamente porque você vai precisar fazer coisas semelhantes para que o declínio não seja tão significativo. Porque se usasse só um hemisfério, talvez se fosse ainda mais forte o declínio que tem com a idade, sabe? Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu fico pensando, eu não sei se ele está gastando mais energia usando o outro hemisfério ou não. Lá no fundo, eu não sei. Se pensar em um gasto aí de energia, eu não sei se usar o outro hemisfério agora, que é idoso, que é, né, nesse processo, compensa ele e vai numa boa, ou se ele está se esforçando mais do que um jovem adulto, por exemplo, né? Porque ele tem que utilizar outras redes. Eu não sei A única mesmo forma de responder isso, eu acho que seria fazer algum tipo de avaliação só com idosos que tiveram lesões hemisferiais com idosos que não tiveram lesões no certo hemisfério. Aí você conseguiria ter isso. Se eles tiveram um desempenho semelhante, então daria conta com o hemisfério só. Se eles não tivessem um desempenho semelhante, então você vê que está um certo declínio, por exemplo. Eu acho que, pensando no cérebro, por exemplo, ativar qualquer outra região significa maior gasto de oxigênio, com certeza. Mas, por que idoso, de repente, ativaria ambos os hemisférios se isso não for necessário? Às vezes, são outros fatores relacionados, né? Até, dificilmente a gente vai interpretar eles aqui, mas até o autoestima, né? Então, o quanto eu acho que essa tarefa é fácil para mim ou não, né? Vamos dizer, algum suporte mais motivacional ou emocional, embora a dorsolateral pré-frontal não necessariamente ativa, né, por causa emocional, mas mais
por causa de execução mesmo, né? Então, pode ser que na percepção do idoso, fazer 2 NBACs já é, né, muito difícil. Ele percebe essa tarefa como pouco familiar e muito difícil em comparação com o jovem adulto. Pode ser que aí a ativação adicional pode resultar também daí, não só da tarefa em si, sabe, da tarefa, dos recursos que ele precisa para executar a tarefa. Eu estava pensando também uma coisa semelhante no sentido de até a questão de atenção e percepção, que é diferente, né? Então, ele não consegue, talvez, distinguir tão claramente que ele precisa fazer isso, porque justamente, né, tem essa questão do fator de idade. Então, ele não consegue falar assim, isso é isso. E aí ele acaba tendo que compensar de outras formas para poder chegar no mesmo resultado, né? Porque, até para diferenciar algumas coisas quando a gente é mais velho é mais difícil para... Você viu tanto que às vezes a avô confunde nome de neto e chama diferente e tal, justamente porque é não só a memória, mas a atenção também é bem prejudicada, né? Então, fazer uma medição de memória assim também pode ter muita ligação com a atenção, né? Não tem jeito. Uhum. Agora, o que vocês acharam dessa análise por esses trechos temporais? Também pode ser interessante para alguns estudos que fazemos. É o futuro. O futuro é hoje, né? Então, já que já fizeram, mas tudo bem. É o futuro para os que tiverem sorte, né? Porque se não tiver Eu não sei se ele foi pegando esses 30 segundos e foi fazendo outro baseline de novo do anterior. Eu não lembro disso. Ele foi fazendo baseline de novo? Ou ele... Acho que não, né? O baseline é só antes desses... Isso, ele só descartou as 3 primeiras aparições, né, que eram todas não alvo, mas ele não fez esse baseline para cada segmento de tempo, não. Isso para mim ficou meio estranho, porque você para você olhar, para você falar, não tem influência do outro, mas sem fazer um baseline, eu não sei se eu concordo muito. Então, pelo que eu entendi, é uma aquisição contínua, não é? Ele não tem aquisição em blocos. É. Ele não para descansar, por exemplo. Isso. Então, ele tem uma ativação contínua durante, não sei, 6 minutos, ou qual o tempo que ele tem, e aí depois, artificialmente, ele pega aquele sinal e ele só agrupa esse sinal, talvez tira uma média dentro de cada 30 segundos. Tem um complicador aí também, né, porque com o tempo, essa ativação, embora a pessoa continue fazendo a tarefa, mas acontece uma certa adaptação, ou seja, o sinal pode decrescer naturalmente, porque você está continuamente em mesma tarefa. Tá? Isso pode, inclusive, ter um curso diferente em idosos e em jovens adultos. Mas eu pensei mesmo no seu procedimento, Brenda, da sua coleta. Será que seria interessante olhar, colocar todos os blocos, sabe, e olhar esse sinal numa visão longitudinal, todos os blocos? Tá, entendi. Nem se for só plotar, sabe, todos os blocos um do lado do outro, porque a gente tira uma média dos blocos, mas se a gente olhar esse sinal ao longo do procedimento, como ele fez. Pode ser, só que o meu tá todo randomizado, e eu tenho as quebras o meu são 30 segundos, mas são 30 segundos espaçados por um tempo de descanso, né? Não é contínuo, que nem o dele. Isso é até melhor, porque você tem, como se você tem um retorno ao baseline, né? Teoricamente, todo sinal deveria retornar ao baseline, e aí começar a subir novamente quando o bloco começa. Mas se você, em vez de agrupar tudo para ver a média, né, por bloco, se você plotar a média por, sabe, não média do procedimento inteiro, mas só média por bloco, e aí plotar isso para a gente visualizar o que acontece com sinal dentro de cada bloco ao longo dos 4, 5, 6 minutos da coleta. Dá para brincar com isso depois.
Uhum. Vamos olhar, acho que a ideia é interessante. Desculpa voltar à discussão um pouco, mas eu estava lembrando que no ano passado, naquele circuito de palestras de seminários, teve um pessoal de Campinas, né? Eu não vou lembrar o nome do professor, que eles trouxeram um estudo que eles fizeram, né? Que eles desenvolveram dentro da fibra ótica, justamente para tentar fazer uma coisa parecida com a FNIRS para usar dentro de cirurgias, né? Então, o que eles fazem? Eles colocam esse medidor na coluna da pessoa enquanto faz a cirurgia, justamente para medir a ativação de várias coisas, medir essa ativação durante a cirurgia, porque eles falam que 40% das cirurgias de coluna tem algum efeito de, por exemplo, paraplegia ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é relativamente alto, né? Pensando no número de cirurgias. E o que eu ia falar disso é que dentro dessa própria medição, eles mediram não só a oxigenação e desoxigenação, eles mediram o metabolismo, que é uma medição que poucas coisas têm. Então, a gente estava voltando nessa discussão, se pudesse usar esse tipo de tecnologia, ou talvez ela fique um pouco mais avançada, e usar nesse tipo de teste para ir medindo também simultaneamente a metabolização que ocorre ao mesmo tempo, isso talvez dê bastante resposta para essas coisas que a gente estava conversando, né? Sim, com certeza. Tem uma teoria até mais antiga, assim, que é do Salthouse. Hoje ele já é um senhorzinho, mas é da Universidade de Virgínia. E ele estuda o envelhecimento, ele estuda, né, o desenvolvimento cognitivo no todo. E ele criou, anos 80, 90, a teoria do decaimento da velocidade de processamento no idoso. Mas ele é totalmente focado no comportamento e na cognição, nada no cérebro ainda. Então, saber por que lentifica, ele traz o dado, mas ele mostra mais o dado que de fato lentifica, tá? Mas ele não mostra no cérebro por que isso acontece, tá? E tem vários autores questionando ele que se de fato lentifica ou não. Porque aí fala que é dependente da tarefa, sabe? Uma tarefa você vai poder encontrar o idoso mais lento, mas dependendo da outra tarefa você não encontra, então fica a questão se é tarefa dependente, essa lentificação ou não. Então é um debate bem amplo. Eu vi que a Letícia colocou o estudo do Cabeza aqui, e eu coloquei também, achei agora um livro. Até coloquei o link para, acho que se apertar o link que eu coloquei aqui no chat, já vai direto no livro. E é um livro deixa eu ver o ano. E aí tem um capítulo 14 que eu acho que fala um pouco sobre isso. O livro é de 2005, tá? Do Cabeza também, ele também está envolvido no livro. Achei sem querer aqui. E o capítulo 14 fala sobre essa questão hemisférica e questão relacionada à idade, né? Essa organização hemisférica relacionada à idade. Então talvez a gente possa ter alguns outros indícios ali, porque pelo menos se não tem indícios, quais teorias que se tem, porque que isso muda tanto a lateralização, né? Aqui não vai ter nada de velocidade, mas vai ter questão de lateralização relacionada à idade. Então, professora, nem sei se aqui tem alguma questão de criança, mas tem o capítulo 14 aqui, vale a pena a gente acompanhar, né? Eu acho que é mais com idoso que eles estão focados aqui, mas pode ter alguma coisa interessante aqui. Excelente, sim, perfeito. Obrigada. Que mais, pessoal? Acho que é só. A apresentação foi muito boa, Letícia, bem claro, bem didático. Acho que mesmo quem não leu como eu, desculpem, conseguiu entender o artigo, achei interessante. Vou olhar ele com certeza e pensar nas nossas análises. Queria deixar isso registrado. Se ninguém Ai, que tiver... legal. Se ninguém